Olá, irmãos, irmãs e amigos do YouTube e também do TikTok. Agora também, né, eu estou no TikTok também, estou com um canal aberto no TikTok. E no YouTube ainda vou continuar junto com vocês no YouTube. No TikTok eu estou postando, comecei a postar agora as lives que já foram gravadas aqui, que vocês já viram aqui. Então, são 50 lives. Essa de hoje vai ser a de 51. Então, vou postar no TikTok, depois aí as lives que eu postar aqui, postarei igualmente no TikTok também, tanto no YouTube como no TikTok. Irmãos, vamos fazer uma leitura bíblica e vamos entender algumas coisas. São 5 horas e 15 minutos, 5 e 15. O pôr do sol fica aqui atrás, onde eu mando as mensagens. Agradeço a todos que estão se inscrevendo, agradeço a todos que estão assistindo e estão lendo, ouvindo e prestando atenção nas mensagens que saem daqui. Essas mensagens não são minhas, essas palavras não são minhas, estão aqui, são da Bíblia, são lá dos profetas de Jesus e dos apóstolos que escreveram a Bíblia. Então, eu só repasso para vocês, e vocês que se sentirem assim, que foi tocado por essa passagem, por essa mensagem, passe para outro, que assim, à medida que vocês vão passando de um para o outro, e também vocês vão comentando também no YouTube, comentando ali na onde você manda as mensagens, você também pode fazer pedido de oração, também aonde está os comentários. Você pode fazer pedido de oração e depois que eu gravar esta live, estarei orando por todos vocês e todos que estão assistindo e todos os pedidos de oração. Não tem problema se esse vídeo ele já foi gravado e já faz 2, 3, 4 dias que ele foi gravado. A oração que eu fizer aqui vai chegar a você do mesmo jeito que eu vou fazer oração hoje. Mas você vai assistir amanhã, ou depois da manhã, ou daqui uns 10 dias. Mas a oração que foi feita hoje, ela vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Porque você está assistindo e está aceitando de coração. E eu estou fazendo de coração também. Porque aqui eu não recebo nada, eu não ganho nada para isso. A única coisa que eu ganho é da parte do Senhor. É Ele que me abençoa, é Ele que cuida de mim, da minha casa, da minha família. Então, só estou passando a mensagem dele. Que ele falou assim, está escrito aqui. Andai pelos 4 cantos da terra. Levai a minha palavra. Orai para os enfermos. Expulsai os demônios. E falai da minha vinda. Então, ele falou que é para nós fazer aquilo que ele vinha fazendo. Jesus começou a fazer, foi criado até os 30 anos, normal, igual todos nós, normal. Aí depois que ele começou o trabalho aos 30 e foi até os 33 anos, aonde que ele morreu, depois ressuscitou depois de 3 dias e, né, hoje está vivo à direita de Deus Pai. Então vamos fazer a leitura? Se eu tossir um pouco, é que ainda estou, a gripe ainda, a gripe passou, mas ainda tem uma coceira na garganta e por fim faz a gente tossir. Vamos fazer a leitura bíblica? Vamos primeiro fazer uma oração. Querido Deus, em nome do vosso Filho Jesus Cristo, viemos a Ti, meu Pai. Senhor, aqui estamos, meu Senhor, para fazer mais uma leitura, meu Senhor, da Tua Palavra, mais uma leitura bíblica, Senhor, e depois vamos comentar sobre ela, Senhor. Pedimos a Ti, Senhor, abençoa cada um, Senhor, do que estiver, meu Senhor, lendo, ouvindo, Senhor, essa mensagem, esta live, este vídeo. Abençoa, Senhor, a cada um, Senhor, que der, meu Senhor, um crédito a essa pregação e pedir algo para Ti, mesmo que seja um vídeo gravado, mas que o Senhor entre na vida dessa pessoa, entre na casa, na vida, na família e abençoa grandemente, Senhor. Se ela estiver enferma, cura, Senhor. Se ela tiver, às vezes, necessidade de alguma coisa, socorra, Senhor. Entra com a Tua vitória. Amém, meu Deus. Amém, meu Senhor Jesus. Vamos fazer uma leitura. Abram
as suas Bíblias no livro de Segundo Reis. Segundo Reis, a minha vista não está muito boa. Acho que é esse celular que acaba estragando a vista da gente. Fica muito perto, acho que passa radiação. Deve ser que nem micro-ondas, né? Segundo Reis, capítulo 5 e versículo do 9 ao 16. Segundo Reis, capítulo 5 e versículo do 9 ao 16. Nós vamos ler um trecho da passagem de Naamã. Naamã era o chefe da guarda do rei da Síria. Naamã era um homem de muita importância. A guarda do rei era aquela separada do exército. Tinha o exército que ia para a batalha, mas tinha a guarda do rei que vigiava o rei 24 horas. E Naamã era o chefe da guarda do rei da Síria. Só que Naamã, ele era leproso. Ele tinha uma lepra que ele escondia debaixo do uniforme dele, debaixo das armaduras, ele escondia. Vamos fazer a leitura? Segundo Reis, capítulo 5, versículo do 9 ao seguir. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão. Oh, esqueci do óculos. Graças a Deus. Parece que eu estou enxergando melhor sem o óculos. Bom, se você não precisa de óculos, agradece a Deus. Estou enxergando melhor sem o óculos. Oh, graças a Deus. Bom, vai, ele disse, né, Eliseu, vai, te lava 7 vezes, né, no Rio Jordão, e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo por ser ia de pé, ou se colocaria de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfar, rios de Damascos, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me nelas e ficar limpo? Então voltou-se e se foi com indignação. Versículo agora 13. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu senhor, se te houvesse dito o profeta algo, uma coisa assim difícil, acaso não o faria? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceita um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. É somente até aqui? Bom, irmãos, irmãs e amigos, né? Vamos fazer uma reflexão dessa passagem.
Naamã, um homem importante para o rei da Síria, um homem chefe da guarda. Naamã, um homem rico, com muitas posses, era leproso e não tinha quem curasse ele. Só que uma menina, filha de uma serva dele, está escrito ali na Bíblia, que eu não li o versículo desde lá da frente, senão fica muito grande, aí fica muito grande o vídeo, fica muito comprido o vídeo. A filha de uma serva dele falou assim: ó, meu senhor, se o senhor fosse lá na minha terra, lá em Israel, lá o senhor poderia ficar curado pelos profetas que tem lá. E ele falou com o rei, e o rei falou: não, vai, eu te liberto. Não, eu te deixo ir, né? Vai procurar o profeta. E ele foi procurar o profeta Eliseu. Eliseu, profeta do Deus Altíssimo, ele morava num lugar simples, morava numa casa simples. Aí, quando Naamã chegou, parou a comitiva dele, Naamã veio com carros, veio com cavalos, veio com presentes, né, da Síria, veio com tecidos de roupa, veio com ouro, com prata, veio para trazer para o profeta, tipo assim, pagar pela cura dele. E o profeta Eliseu nem saiu para fora, nem apareceu na porta. Mandou através do seu mensageiro, né? E mandou lá para fora falar assim, ó, fala para ele, vai, volta e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e você ficará limpo. Quando Agar falou isso, deixa eu ver se é Agar mesmo. Não, não é Agar. É Geazi. Quando Geazi falou isso para Naamã, ele ficou indignado. Ele ficou indignado. Ele veio de tão longe e o profeta nem saiu para fora, nem foi ver ele. Ele achou que o profeta ia lá conversar com ele. Ele achou que o profeta Eliseu ia clamar o Senhor, o Deus dele, iria passar a mão em cima da lepra dele e ele ficaria curado, ia conversar com ele. E mandou ele embora. E não pediu nada. Só falou para ele ir mergulhar 7 vezes. Ele ficou indignado. Ele falou, que nem nós lemos. Não é o rio Sarsa, né? E da Síria, Farfas, o rio Farfas da Síria, mais limpos, Farfas e Abana da Síria, mais limpos do que a água daqui do Jordão? E pegou e foi embora. Foi embora. Aí os seus, né, comissários falaram assim, os seus servos falaram assim para ele: meu senhor, veja bem, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não teria feito? Mas agora ele pediu para o senhor mergulhar 7 vezes no rio. Então, não custa nada. O senhor não vai pagar nada. Mergulhe no rio. Se fosse uma coisa difícil, mas não é. E ele foi no rio. Ele mergulhou uma vez, continuava leproso. Mergulhou 2 vezes, continuava leproso. E assim foi 3, 4, 5, 6, ainda estava leproso. Quando foi na 7ª vez, ele, olha lá, os boizinhos vindo, ó. Os que ficam comigo aqui até de noite, vem vindo lá embaixo, vem subindo lá a estrada. Quando mergulhou a 7ª vez, que ele saiu da água, a pele dele estava limpa como uma pele de uma criança nova. Estava limpa. Aí ele viu o poder de Deus, de Eliseu, agindo na vida dele. Ele pegou e voltou lá para o profeta. Voltou para o profeta, foi lá.
Ele foi lá, e aí sim Eliseu saiu lá para fora, e aí sim ele falou assim, olha, agora eu vejo que em Israel tem profeta, e o Deus Altíssimo de Israel faz milagre. Fiquei limpo, não tem mais nada. Agora eu peço a ti, Senhor, receba os meus presentes que eu trouxe. Eliseu falou, não, não receberei. Mas eu trouxe lá da Síria, eu trouxe prata, ouro, eu trouxe tecidos e também alimentos, aquelas frutas secas. Eliseu falou, não. Tão certo como vive o Deus Altíssimo, eu não receberei nada de presente. E então Naamã foi embora, contente e feliz por ter ficado limpo. Irmãos, olha, 5:30, 5:35. Não, 5:30. Irmãos, veja bem. O Naamã achava que talvez um profeta que curasse alguém iria cobrar talvez coisas bem caras, porque não é fácil você consertar a saúde de alguém através de milagre. Não, não. Então ele achava que era igual muitas pessoas pensam. Não, eu tenho que ir numa pessoa que faz um trabalho que vai custar X e tal coisa vai acontecer na minha vida. Não, não é isso. Naamã ficou indignado porque o profeta não saiu da primeira vez para falar com ele. Ele é um homem importante, mas lá na Síria. Mas diante de nós, diante de mim, de você, é uma pessoa igual a nós, uma pessoa comum também. E quando voltou da segunda vez, já curado, ele pegou e ofertou os presentes. Eliseu não recebeu. Porque nós, irmãos, tanto eu, como todos que estão assistindo, ou outros irmãos também, servos do Senhor, que também ora para as pessoas, que nem eu oro para as pessoas, para muita gente que vem em casa. O meu vizinho mesmo estava com uma ferida desse tamanho na perna. Estava bem leprosa a ferida. E ele pediu oração para mim. Só que ele tem diabetes, então a ferida ela não fecha. Eu peguei, coloquei óleo ungido na minha mão, coloquei óleo, né? O óleo ungido é um óleo, assim, de pele, é um óleo, sabe, normal que a gente compra, depois a gente apresenta ao Senhor num lugar alto, num lugar de um monte igual aqui, e aí ele passa a ser um óleo ungido, porque foi apresentado ao Senhor. Peguei, passei na perna dele, passei minha mão dentro daquela ferida, dentro daquelas lepras, tudo, e falei em nome do Senhor Jesus, vai fechar e vai cicatrizar. E quando eu vim aqui na montanha, eu fiz o mesmo pedido para o Senhor. Eu falei, Senhor, mostra para aquele homem que não tem, né, muita fé, para que ele possa ver que cicatrizou, que através da oração cicatrizou. Pois fechou, irmão. Fechou. Cicatrizou. Então, Naamã foi curado e recusou os presentes Eliseu recusou os presentes de Naamã. Irmãos, olha, nós estamos acostumados, nós, eu, você, e estamos acostumados a achar que o que é caro é melhor. Se é caro, porque é muito bom ou muito melhor. Aqui é lugar, é uma estrada velha, aqui é um lugar público, e aqui passa às vezes carro subindo, carro descendo, moto, vem vindo os boizinhos lá embaixo, e se eles for mexer no carro ali, eu dou uma paradinha aqui, depois eu volto. Porque eles ficam rodeando o carro. Então nós estamos acostumados a entender que se é caro porque é bom. Então, uma pessoa pagou 300 mil num relógio, então aquele relógio é bom. Pagou 300 mil. Ou então a pessoa comprou uma Ferrari
pagou aí 1,5 milhão numa Ferrari, ou 2 milhões, não sei quanto custa uma Ferrari. Aí a pessoa pode falar, não, esse carro é bom, porque esse carro custou caro. Uma pessoa pagou um hospital particular para fazer uma cirurgia e pagou caro e falou, olha, se eu não tivesse pago a minha cirurgia nesse hospital, eu, talvez não estaria vivo. Esse hospital é bom. Nós acostumamos a ver as coisas dessa maneira. Mas depois que Deus entra na vida da gente, que no meu caso, eu não aceitava, não acreditava em Deus, eu fui acreditar em Deus, aos 40 anos, que eu fui acreditar em Deus, aos 33 anos, que eu fui aceitar Jesus na minha vida, que eu fui aceitar Jesus depois de ter retirado um espírito do meu corpo que queria me matar, através do irmão, que ele permitiu dar o nome dele, irmão Luiz. Inclusive, eu peço para vocês, continuem orando por irmão Luiz, ele é da cidade de Itapiraí, também é um servo de Deus, também ora para as pessoas ficarem curadas também. Ele é irmão de fé e é irmão de sangue também meu. Então peço a vocês de todas as religiões, aqui eu não prego religião, todas as religiões é bem-vinda, e a tua oração, ou a tua oração, a tua fé é bem-vinda. Pode ser de qualquer religião, desde que seja para fazer o bem para uma pessoa. Então peço que vocês orem para o irmão Luiz, também para que ele melhore, ele está desinchando o coração dele, e ele está se recuperando. Então nós acostumamos a enxergar as coisas assim. Eu enxergava assim. Depois que aceitei Jesus na minha vida, aí eu fui começando a entender que uma coisa simples faz o mesmo efeito de uma coisa cara. Veja bem, os boizinhos estão chegando. Veja bem, um relógio que custou 300 mil reais marca a mesma quantia de hora de um relógio, esse aqui eu ganhei de presente da minha esposa, marca a mesma quantia de um relógio que foi comprado por 10 reais. O que foi comprado por 10 reais também marca a mesma quantia de um relógio que foi pago 300 mil reais. Um carro que foi pago 1,5 milhão, 2 milhões, uma Ferrari, por lei, pela lei do nosso país, vai andar na mesma velocidade de um carro comum, igual o meu carro que está ali, um Fiesta. Vai andar na mesma velocidade de um carro comum. 100 quilômetros numa rodovia vicinal, 110 quilômetros numa rodovia estadual e 120 quilômetros na Castelo Branco, no estado de São Paulo. Então, tanto um carro potente ou um carro mais simples vai andar nessa mesma velocidade. E tanto um carro caro como um carro mais barato vai te levar no mesmo lugar que o outro também levou. Então, a diferença é valores. A diferença é enxergar as coisas através de valores. Se é caro, porque é bom. Veja bem, a minha esposa, ela fez uma cirurgia na vista para tirar a lepra. Deixa eu mostrar os boizinhos para vocês. Aqui, a família chegou. Olha eles ali em volta do carro. Eles vão ficar comigo aqui até de noite. E depois eu vou embora, eles ficam aqui. Esses são os verdadeiros amigos. Esses, eles vêm por amor. Eles não vêm por dinheiro. Eles não vêm pela tua condição financeira. Eles não vêm pela tua posição social. Não. Eles vêm por amor. Todos os animais vêm por amor. Pode ser cachorro, gato, qualquer tipo, um passarinho, qualquer tipo de animal, eles vêm por amor, não por interesse. Esses são os verdadeiros amigos. Então, continuando. A minha esposa fez a cirurgia da vista, fez
a cirurgia da catarata no hospital público, né? Na cidade de Avaré, no AME da cidade de Avaré. É um hospital público, aberto a todos, e a cirurgia foi perfeita. A recuperação dela foi perfeita. Eu também estou fazendo tratamento lá. E a recuperação dela também foi perfeita. Do mesmo jeito que se ela tivesse feito a cirurgia num hospital pago, num hospital particular, tivesse pago para fazer essa cirurgia, ela fez gratuita, está bem, fez o óculos, está enxergando normalmente e não gastou nada. Foi simples. Ficou bom do mesmo jeito que uma pessoa que faz num hospital pago, né, no hospital. A diferença é que nós tem que esperar ser chamado, tem que entrar na fila, tem que esperar, né, ser chamado lá no balcão, mas isso é o de menos, gente. É o que os comissários lá de Naamã falou, Senhor, se tivesse pedido algo difícil, mas o profeta pediu para mergulhar 7 vezes. Mesma coisa, eu com a minha esposa, o que foi pedido para nós? Esperar. Esperar na fila, esperar no balcão e ser chamado. Esperar a data de ser chamado, é isso. Coisa simples, mas que tem um grande efeito, mas que muda a vida das pessoas. Quando eu aceitei Jesus, mudou minha vida. Aceitar Jesus é você aceitar Ele na sua vida. Você pode continuar sendo a mesma pessoa que você é. Você pode ser rico, você pode ser simples, você pode ter carro caro, isso não impede. O que eu estou falando aqui não impede de você ter o seu sonho, as tuas vontades, isso não impede. O que eu estou querendo dizer é que não coloca naquilo como que se fosse, sabe, um tipo assim, uma coisa que eu adoro, porque custou caro. Não. Simplesmente porque eu quis ter. Eu pude comprar, então eu quis ter. Foi dito para mim, né, um cunhado meu, né, ele falou para mim assim, só que o conforto é diferente de uma Ferrari para um carro simples. Isso aí eu concordo. O conforto seria bem diferente, mas o efeito seria o mesmo, que era ir até tal lugar, nos levar até tal lugar. Então, nós acostumamos assim. Eu vou contar um testemunho. Depois que aceitei Jesus, eu fui trabalhar junto com um pedreiro e junto com o pedreiro fui trabalhar de servente. E ele já fazia alguns dias que estava trabalhando lá, ele precisava de um servente, aí meu irmão falou para mim, eu fui lá trabalhar. Aí nós estava lá, né, ele cavando terra, eu carregando a terra no carrinho de mão, né, e ajudando a cavar. Aí chegou de tarde, ali por volta de 2 horas, eu falei assim para ele, falei assim, escuta, aqui o pessoal da casa aqui não dá nenhum café, não? Não dá nenhum café para nós? Ele falou, rapaz, fica quieto, eu não pedi nada até hoje, ninguém ofereceu nada para mim. Eu falei assim, mas vamos fazer o seguinte, eu falei para ele, vamos pedir para o Senhor. Aí peguei e falei assim, vamos orar. Senhor, peça a ti, Senhor, toca no coração, Senhor, do dono desta casa, para que ele possa, Senhor, trazer um café para nós. Bom, e continuamos o serviço. Quando a gente menos espera, vem o dono da casa com 2 xícaras de café, frio, café de ontem, ainda falou para nós, vocês me desculpam, mas a minha esposa, ela saiu, né, ela foi viajar, e ficou só eu na casa, esse café é de ontem. Se não tiver problema para vocês, né, acabou o gás. Então não deu para esquentar o café. Eu falei, não, de jeito nenhum, não tem problema, Deus te abençoe. Tomamos aquele café frio, o irmão olhar para mim, olhar para ele e falar assim, ó, é o Senhor, é ele. Nós pedimos para ele, não pedimos para o dono da casa, pedimos para ele. Aí no outro dia, esse irmão perguntou para mim, falou assim, você vai pedir café de novo? Eu falei assim, olha, irmão, se o Senhor Jesus quiser nos dar, nós recebemos, nós aceitamos. Aí
Ele passou as horas, o homem vem com um café novo, um café quente, mas um pão duro, 2 pãozinhos duros. Ele falou assim, olha, vocês me desculpem que o pão é de ontem, ele tá duro, né? E eu não pude ir na padaria buscar, mas vocês podem tomar mesmo assim? Vocês aceitam? Não, aceito. O que é isso, meu senhor? Aceito sim, né? Agradeço, Deus te abençoe, né? Aí, comemos, tomamos aquele café, nós molhava o pão no café e para amolecer o pão para comer. Tá. Aí no outro dia, no terceiro dia, aí o irmão falou assim, puxa vida, parece que tudo que nós pedimos, o Senhor já atende nós. Eu falei assim, mas é lógico, você tem que pedir com fé. Você tem que pedir para o Senhor. Agora, quem ele vai usar para poder te socorrer é o que menos importa para a gente. O que importa é que chegou aquilo que nós pedimos. Aí, quando foi mais de tarde, na hora do café, ali para as 2h30, 3 horas, este homem vem com um café novo, com pão com margarina, e nós comemos este pão com margarina e tomamos esse café. Foi melhorando. Quando foi no quarto dia, o homem trouxe um café novo, pão novo, com mortadela. Então, já veio com mortadela. Só que aí, do quinto dia para frente, eu já não precisava mais do meu serviço, mas Deus atendeu o pedido. Atendeu. Até hoje, lá em casa, quando nós estamos com vontade de comer mandioca, alguém traz mandioca pra gente. A gente pede, ô Senhor, coloca alguém para trazer mandioca, traz. O inquilino nosso, eles são tomateiros, alugaram a casa para poder ficar 6 meses de plantação de tomate aqui na cidade. Traz verdura todo dia para nós não compra verdura. Banana, se um traz um cacho num dia, passado alguns dias, outro traz, sempre tem alguém trazendo um cacho de banana para nós. Ali nós ganhamos abobrinha também, né? Então, Deus tem abençoado grandemente. Ó, essa roupa aqui é ganhada. Ó, essa calça aqui que eu tô é ganhado também. O relógio também, porque ganhei da minha esposa de presente. Ah, o boné também, viu? É ganhado. Eu comprei o óculos e comprei também o microfone. Então, irmãos, quando você busca Deus, quando você busca a presença do Senhor, não importa qual a ferramenta ele vai usar, o que importa é o objetivo. O objetivo da minha esposa não era tirar a catarata, não era voltar a enxergar normal. A ferramenta que o Senhor usou foi um hospital público. Foi no hospital público, aonde foi feita a cirurgia. E ficou bom do mesmo jeito se fosse num hospital particular. Então, nós acostumamos a acreditar que coisa que é caro porque é bom. Não, não. Nós acostumamos a esquecer das coisas boas e coisas que não são caras, mas tem o mesmo efeito. Do mesmo jeito um tênis, do mesmo jeito uma roupa, faz o mesmo efeito. Qual é o efeito da roupa? É cobrir o nosso corpo, para nós não andar nu. Qual o efeito de um sapato, de um tênis? É proteger o nosso pé, para não machucar, para a gente poder andar sem se cortar. Esse é o objetivo. Quanto custou? É o que menos importa. O que importa é o efeito. Então, o que eu peço para vocês, ore a Deus, pede a Deus, pede ao Senhor Jesus, pede a Ele, não reclame de nada. Se você tem uma coisa simples, agradece Ele, porque está te socorrendo, está te fazendo efeito. Se futuramente você pedindo e trabalhando e Deus abrindo as portas, você vai ter algo melhor. Eu tive o meu primeiro carro, um Corcel 2, a álcool andou bastante, econômico para danar. Aí eu falei, Senhor, como eu estou cuidando do ministério, que é o Ministério Madureira, por 10 anos eu fui pastor do Ministério Madureira e cuidei do ministério, a reunião era em Ribeirão Preto, era quase 400 quilômetros, 397 quilômetros. Eu falei assim, Senhor, me dá um carro mais novo, Senhor, um carro flex, né? E pedi para o Senhor, eu tenho esse Corcel aqui, ele é muito bom para mim. Nossa, tem me levado e me trazido, né, nessas viagens. Mas é aquilo onde entra a Ferrari, que
foi falado para mim, mas o conforto é diferente. Realmente o conforto é diferente. Aí, o senhor, num sorteio de uma loja, eu já tinha sido montador de móveis daquela loja, eu fui o primeiro montador de móveis daquela loja que se instalou, que abriu aqui na minha cidade. Aí, quando foi sorteado uma moto 0 quilômetro, saiu para mim. Saiu o sorteio no meu nome. Eu pedi um carro e o senhor me deu uma moto. Aí quando o dono da loja viu eu e soube que era para mim, ele falou, puxa vida, um sorteio de uma moto 0 quilômetro saiu para o meu montador de móveis, o meu primeiro funcionário montador de móveis. Aí ele falou, eu vou preparar a moto. Não, guarda ela porque eu vou procurar um carro. Aí eu fui procurar um carro nas agências e dei a moto de entrada. A moto foi dada de entrada em 2007, no valor de R$6.000. Em 2007. Naquele tempo, R$6.000 era dinheiro. E completei o restante do valor do carro, paguei em prestação. Foi pago em prestação, que já está pago. O carro já tem 20 anos, ele é um Flex, né? Ele é um Fiesta Flex 2004, modelo 2005, mas já não pago mais imposto nele, só pago o licenciamento, que já está pago também. Então, irmãos, pede ao Senhor e comece a orar por ele, ou rezar por ele. Rezar e orar é o mesmo sentido. Independente da tua religião, pede a ele e ele entrará com a providência e ele trará para você, te dará uma condição para que você possa seguir naquele caminho, que você pode alcançar aquilo, que você possa conquistar aquilo. Mas você tem que pedir ao Senhor. Naamã achou que era simples demais, mas foi o que curou ele. Então, o que eu peço a vocês, ore ao Senhor, porque vocês não sabem o poder que tem uma oração. Então começa a dar valor na oração, ao Senhor, numa reza ao Senhor. Porque quando você pede para ele, você não está pedindo para o homem, você está pedindo para o Deus vivo, para o Senhor Jesus, que está no céu, à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Que Jesus também é Deus. Os três são um só, Pai, Filho e o Espírito Santo. Deus abençoe a todos vocês, espero que vocês fiquem contentes com esta live, e já avisando, quem tiver TikTok, também me procure lá no TikTok, Silvio Silva, né? Você vai me encontrar aquele leão branco, que é a foto do perfil. E vou continuar também, para os irmãos que estão inscritos aqui no YouTube, né? Vou continuar trazendo, né, os vídeos para vocês. Vídeo de leituras bíblicas, né? Que a gente lê o que está na Bíblia, depois a gente traz isso para o nosso dia a dia. Porque o que aconteceu lá no passado tem o mesmo valor que acontece nos dias de hoje. Se os profetas fizeram milagres lá no passado, também se faz milagres nos dias de hoje. Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.